Boa tarde, pessoal. Pessoal que está entrando aí. Vou aguardar um pouco. Estou acostumado a falar sozinho, mas é bom deixar o pessoal entrar um pouquinho, né? Boa tarde. Sou Rodrigo Ferrari, falo diretamente do Instagram do Campeonato Barbosão, a convite para iniciar essa série de debates de temas relacionados ao futebol. Hoje eu vou conversar com meu amigo Simas, Luiz Antônio Simas, historiador. Nos conhecemos na faculdade, há muitos anos atrás. Eu ia comentar que naquela hora que eu estava lá no Instagram da Folha Seca, ainda bem que eu não comentei para falar agora já, não vou te chamar já, Simas. Aliás, eu vou chamar logo para o Simas já estar aqui enquanto eu falo isso. Bora lá, Simão. Eu ia comentar o seguinte, Simão está entrando? Fala, Betinho. Fala, Digão, continua aí, tá? Estou gostando da apresentação. Um abraço. Então, eu ia comentar que fiquei muito satisfeito, oi, Candinha, fiquei muito satisfeito de ser convidado para falar sobre isso contigo, porque eu lembrei da nossa revistinha de choro, né, que a gente fazia sempre um artigo seu relacionando o choro a outra manifestação popular, e, obviamente, uma vez foi o futebol, né? Uma das primeiras, inclusive. E agora vamos falar sobre samba e futebol. Eu vou, ao longo do papo, que vai ser, obviamente, levado pelos Simas, que é quem vai estar aqui falando sobre esses temas, mas eu vou lembrar algumas coisas importantes. A primeira delas é que, além da Folha Seca, eu sou do Folha Seca Gelobol Clube, que é a nossa pelada sensacional, que há 12 anos foi inventada pelo meu querido Lito Presidente. Eu hoje vim vestido com a nossa camisa de gala, nossa camisa social, em homenagem ao presidente. Ela traz aqui, na manga, a bandeira da cidade do Rio, a antiga bandeira do estado da Guanabara, iniciativa do Lito. Então, eu quero mandar um grande abraço para ele. Não sei se ele pode estar aí, porque eu acho que ele não tem Instagram. De qualquer forma, vai ficar o registro. E agora, Simão, vamos começar aí? O que você acha? Eu não sei se eu teria que sugerir alguma coisa. Eu estou ao seu dispor, como diria o poeta. Manda brasa. Tamo junto. Eu tenho várias paradas aqui que eu vou falar. Ó, tô com a camisa do Goitacás aqui, ó. Que beleza, Campos na área. O azulão de Campos. Show de bola. Então vamos falar do Wilson Batista? O que você quiser. Manda brasa. O Wilson, aliás, para Campos, o Wilson Batista é mesmo. Eu botei agora no Facebook para sugerir uma trilha sonora para as pessoas que tivessem a fim de entrar no clima, aquela faixa do Moringueira com o Reginaldo Canhoto, tocando Doutor em Futebol, que é uma música que cita vários personagens do futebol e do mundo da imprensa, e inclusive cita o Oduvaldo Cosi. E essa música é muito marcante para mim, porque foi por causa dela, enfim, por causa dela não só, mas por causa dela mais ou menos que eu herdei a coleção de flâmulas do Oduvaldo Cosi, que eu conheço uma das filhas do Oduvaldo, que já faleceu há muitos anos, e num papo comentei que tinha essa música que citava o Oduvaldo, e ela achou estranho, porque ela não conhecia, e eu gravei numa fitinha cassete e dei para ela, e aí depois agradecido, enfim, a gente ficou muito amigo também por outras situações, ela é muito amiga de uma tia minha, descobrimos depois, e hoje eu tenho e guardo com muito carinho essa coleção, que é uma relíquia da história nacional. Eu sempre agradeço, sempre menciono a família do Valdo Cosi. E aí eu botei lá Doutor em Futebol, que é uma música sensacional. Mas, enfim, vamos falar do Moringueira, vamos falar por que não, do 1-0 do Pixinguinha, vamos falar e do Wilson Batista. Manda a bala aí, Simão. Mando. O Wilson, na verdade, é um detalhe muito curioso, né? Porque o Wilson é de Campos dos Goitacazes. Estou com essa camisa aqui do Goitacás, né? E quando a gente ouve falar em Campos, às vezes a gente esquece que Campos tem uma relação com a cultura do futebol e do samba enorme, né? Amarildo nasceu em Campos, Pinheiro nasceu em Campos, Roberto Ribeiro, grande sambista, nasceu em Campos, Wilson Batista é de Campos, Décio Carvalho é de Campos, Jurandir da Mangueira é de Campos, né? Você tem Zé Ramos da Mangueira, chegou a capital do samba, é de Campos, né? Didi. Odivan é de Campos, Odivan, rapaz, é de Campos. Não, Didi. Hã?
O Didi, então, talvez seja, olha aí o Didi, né? Que o Péricles, o camarada escreve, né? Essa turma toda de Campos e de Guarulhos, né? O Wilson Batista morou no centro de Campos, mas Guarulhos, que o Paraíba divide Campos em dois, né? Então, Guarulhos é a área mais popular de Campos e tem essa relação bacana, essa relação forte com o samba, com o futebol, com essas culturas todas. E o Wilson vem para o Rio de Janeiro. Eu acho, Digão, queria ouvir você. Se a gente tivesse que eleger o maior compositor da história do samba brasileiro, na relação com o futebol, de repente o Wilson leva, não leva, não? O que você acha? Tem muita gente boa, mas acho que o Wilson... Não, leva. Eu sou suspeito até, porque o rubro-negro que sou, o Wilson dedicou uma penca de músicas sensacionais ao Flamengo, não só as vitórias, a derrota também. Então, e como o Wilson era um cronista desse dia a dia do Carioca, né? Então o futebol faz muita parte. Eu acho que é o fundamental autor, né? Tem várias composições, né? E o Juiz apitou, Samba Rubro-Negro, né? E eu não vou cantar, não, Simão. Você que gosta disso aí. Pode também não. Eu também não. O Samba Rubro-Negro, aliás, que foi... Essa história você pode explicar melhor do que eu. Mas o Samba Rubro-Negro que foi readaptado pelo João Nogueira, né? Quando o João grava aquele disco maravilhoso, Wilson, Geraldo e Noel, ele faz uma readaptação do Samba Rubro-Negro. Conta isso aí, que isso aí é bacana. Não é desse disco, não. Não é desse disco, não. Conhece, não? Porque o João Nogueira, o Wilson Batista... Não, eu conheço a história. Na verdade, essa música não é desse disco, Wilson, Geraldo e Noel. Não tem ele gravou aonde? Acho que ele cantou num show, não sei. Agora, como é que foi a readaptação que ele fez? Conta aí esse então, o samba tradicional do Wilson fala: o mais querido tem Rubens, Dequim e Pavão, né? Que era a linha do Flamengo na época, era uma das linhas, né? E aí, no clássico time do Flamengo, que foi campeão nos anos 80, que foi tricampeão em 2 anos, em 78 e 79, que por lá passaram grandes craques, né? O João Nogueira, eu não sei se foi ao vivo ou se ele chegou a gravar, mas eu acredito que ele gravou sim. Chegou a gravar, tem gravado. Tem a gravação. Ele adaptou para o mais querido. Primeiro ele canta certo, né? Primeiro ele canta o mais querido, tem Rubens, Dequim e Pavão. E depois ele canta o mais querido, tem Zico, Adílio e Adão. Inclusive o Adão não é do time do Mundial, não é nem do time do Brasileiro. Porque o Cláudio Adão é anterior ao time do Mundial, né? Esse tricampeonato em 2 anos e ele arrebentou, o Cláudio Adão era demais. E, enfim, aí o João fez essa brincadeira, né? Essa adaptação. O João também, se for pensar, o João cantou futebol demais, é maravilhoso as coisas dele, aquela música dele com o Martim da Vila, que eles ficam João e José, que fala do Vascaíno, do Flamengo. Nossa, aquilo é sensacional. Eu estava ouvindo os discos. Agora eu vou conferir, porque agora eu fiquei na dúvida, mas eu tenho bem a impressão que essa música não está nesse disco do Wilson, Geraldo e Noel, está em outro. Eu acho que não está nessa, não. Mas eu tenho que conferir. Ele acabou gravando. O Martinho também fala muito do futebol, né? O Vascaíno. Sim, Calango Vascaíno, várias coisas, né? Quando eu falo do Vasco Martinho também... Porque é interessante isso, porque se você pega os 5... Olha agora como é que eu vou dar uma moral para o nosso amigo Felipe. Se você pega 5 grandes clubes do Rio... Se você pega Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e América, né? Boa! Todos eles estão representados pela nobreza do samba. Porque o Flamengo você vem com João Nogueira, né? Ciro Monteiro, Wilson Batista, isso aí já é o suprassumo. O Fluminense vem com Cartola, Wilson Moreira, e Delcio Carvalho, esse trio de frente, Chico Buarque de Holanda. Então vamos admitir que o Fluminense pega pesado nesse troço. Ainda tem... O Vasco me vem com... Vai. O Vasco me vem com Martim da Vila, Paulinho da Viola. O Vasco me vem com Nelson Cavaquinho, Jamelão, né? Nelson Sargento. É pesadíssimo. Botafogo vem com Luiz Carlos da Vila, vem com Mauro Duarte, vem com Walter Alfaiate, vem com Bete Carvalho, vem com Zeca Pagodinho. O América vem com Dona Ivone Lara e Monarco. Dona Ivone Lara e Monarco. O Monarco, inclusive, no samba, falar do América dos tempos do Lamartine,
que é o Sambão, que foi um CD gravado para o América. Então, nesse aspecto, está todo mundo bem representado. Com certeza, a gente vai correr o risco de esquecer um monte de gente, né? Tá todo mundo Claro. comentando no Aldir, no Vasco. Quando você falou dos tricolores, eu lembrei que tem esses clássicos, mas tem também a galera que frequenta a gente agora, o Didu, o Luiz Carlos Máximo, o Galote, por que não, o Ernesto, a galera que frequenta lá o Samba do Peixe, que eu também não posso deixar de comentar. Falecido Gamarra do Galo Cantor era tricolor. Tricolor. E não, a Tereza Cristina é Vasco. A gente vai falar horas aqui sobre esse representante. E quando fala do Vasco, eu já tinha me ligado de falar da Tereza, que está super em evidência agora, mas eu não posso deixar de falar e lembrar aqui do nosso querido Écio. Écio Salles, um cara muito ligado ao futebol e à literatura. Faleceu antes dessa pandemia louca aí, por outros motivos e tal, mas há um tempo atrás, há um ano, menos de um ano, né? Enfim, o Écio era um cara muito próximo da Rua do Ouvidor e da Folha Seca, e com certeza ele estaria envolvido com o Campeonato Barbosão, porque ele estava, inclusive, escrevendo a biografia do Barbosa. Eu estou para perguntar para a Dani, viúva dele, por minha querida, como é que está esse negócio, para ver se a gente tem alguma coisa a fazer, como é que está essa situação. Mas eu lembrei dele... Fez o Pai Santana. Desculpa, Barbosa, viajei. Não está fazendo nada do Barbosa, está fazendo o Pai Santana, nada a ver. Mas como é que está essa situação da biografia, enfim. Lembrar do Écio, que isso foi tão cedo e certamente estaria envolvido aqui com a gente. Mas fala aí, Simão. O que mais? Não, é interessante isso, só para puxar uma bola aqui, porque quando a gente pensa nessa ligação entre o futebol e o samba, e claro que a gente está falando do Rio porque nós somos cariocas, mas para onde você for, você vai ver esse tipo de coisa, né? Você pega o Jackson do Pandeiro cantando 1-1, cara, 1-1 é maravilhoso, né? O Brasil tem uma dupla aí, 1-0 e 1-1, que é foda, que é um negócio impressionante. Agora, eu acho que essa ligação é uma coisa que eu até costumo dizer, Digão. Eu sempre fui intrigado com a história, né? Eu até já escrevi sobre isso, eu tinha vontade de fazer um livro sobre isso, e eu conversava muito sobre isso com o nosso queridíssimo fraterno amigo comum, Joel Rufino dos Santos, que sempre me intrigou pensar o cruzamento das trajetórias do Noel Rosa com o Leônidas. Porque o Noel nasceu em 1910 e o Leônidas em 1913. Chegaram até a se conhecer superficialmente, tem esse relato. Mas o interessante é que quando eles nascem, o normal seria você apostar no Leônidas como futuro sambista e no Noel como futuro jogador de futebol. Claro. Porque nascem no momento em que o futebol majoritariamente era praticado pelos brancos que tinham condições e o samba era uma manifestação muito vinculada às populações afro-cariocas. E quando a gente chega na década de 30, quem compõe com que roupa é o Noel, né? E quem vira garoto propaganda do Diamante Negro é o Leônidas. Então, esse é um detalhe muito curioso, esse cruzamento entre o samba e o futebol, e a maneira como num país, né, com suas escrotidões como é o Brasil, com esse racismo estrutural que a gente tem com tudo isso, com todos os canais institucionais fechados, o samba e o futebol, a música popular e o futebol são de uma relevância enorme, porque são raros caminhos de ascensão, né, para uma população subalternizada, ferrada. 58, o rei da Suécia está lá cumprimentando Mané Garrincha, que é um índio funiô, avô do Garrincha morou até 25 anos em aldeia, né? E o Pelé. Então, isso eu acho um negócio interessante. O Noel, que fala do futebol, cita o Russinho, né? Mas não... Essa coisa que você fala já há anos, né, do Leônidas e do Noel, eu sempre achei demais. Essa reflexão sua é muito bacana, eu sempre pensei nisso. De cara, eu já vou pedir desculpas a todos, porque eu sou realmente muito parecido com aquele personagem Ofélia, daqueles programas humoristas antigos. Então, vou falar várias besteiras aqui ao longo do programa, então já vou pedir desculpas logo, porque eu pedi para o Simas mandar bala, que é um silogismo hoje que a gente não deve usar nunca, porque esse débil mental está aí o tempo inteiro falando dessa porcaria.
e depois falei que o Écio estava escrevendo a biografia do Barbosa, e obviamente que me enganei, porque é a biografia do Pai Santana, personagem fundamental, não só do futebol, como também do universo do candomblé, e por que não do samba. E quando a gente vai falar de samba e futebol, é óbvio que a gente vai falar do 1-0, que é um choro, vai falar do 1-1, que, sei lá, é um shot, é um baião, sei lá. Enfim, vai falar de todo o universo da música brasileira, porque o samba, na verdade, para mim, pelo menos, e para a Rua do Ouvidor, lá, para a livraria, é isso tudo. O samba embarca, pega tudo aí que a gente pode achar que represente a gente, né? Então, depois de pedir essas desculpas aí, eu queria lembrar, inclusive, o que ainda mais, que você ia falar aí do Noel, né? Em homenagem ao nosso querido Cássio Loredano, que certamente me daria um puxão de orelha horrível se a gente não falasse um pouco do Noel, né? O que você acha? Noel... Essa história de que o Noel... que aquele que não, o time torcia, né? O Noel, ele cita o Russinho, mas o Noel não citou. Conversa de botequim, ele fala. Quando o Noel fala daquela coisa do botequim, parceria dele com o Vadico, né? Que é a melodia do Vadico, que é maravilhosa. Mas quando tem aquela coisa do botequim, e é curioso que eu estava pensando outro dia nesse troço, queria que você falasse um pouco sobre isso também. Essa elitização do futebol, ela está redefinindo muitos modos de torcer, né? Então, às vezes, hoje você vê um estádio absolutamente elitizado e aquela rapaziada que estaria no estádio está no botequim, né? Então, conversa de botequim, se não fosse uma música sagrada, então tem coisas sagradas que você não deve mexê-las, né? Podia surgir um maluco atualizando conversa de botequim. Eu não estou dando sugestão, não, hein, porra. Eu fiz um conversa de botequim 2, pelo amor de Deus. Mas aquela coisa do Noel, né? E eu acho que conversa de botequim, eu gosto de citar como um dos sambas mais interessantes sobre o futebol, apesar de só citar o futebol num certo momento, mas porque ele mostra como o futebol se entranhou, né, na cultura popular. Porque quando ele fala daquela coisa, né? Qual foi o resultado do futebol? O cara está no escritório dele, então eu quero saber qual foi o resultado do futebol. O Noel cita o Russinho do Vasco, né? Me oferece ao Russinho, ao Vasco, né? Oferece ao Russinho uma mulata, quem dá mais? Então o Noel tinha isso. Agora, o próprio João Máximo diz que é impossível saber do time. Não tem uma referência do que time o Noel torcia. É difícil. Né? Citou o Vasco, mas vá saber. Você falou dessa questão também da elitização dos estádios, né? E da gente estar torcendo agora do botequim. Eu, sou um exemplo, eu nunca mais fui ao Maracanã, eu só vou ao Maracanã numa situação totalmente, porque para mim nem é mais o Maracanã, entendeu? Todas as referências que a gente tinha musicais, a torcida da gente, eu perdi totalmente. E desde que o Maracanã fechou para o PAN, eu fui 2 ou 3 vezes lá, porque ganhei ingresso, mas realmente eu me sinto mal, sabe? É um negócio que não consigo mais. Primeiro que é uma arena realmente, com uma música que não tem nada a ver, um alto-falante o tempo inteiro, o cara falando o tempo inteiro, realmente eu me desiludi muito, né? Mas, enfim, essa música que o Moreira, que eu botei lá, Doutor em Futebol, que é a trajetória, que é sensacional também, que fala um pouco desse momento aí da passagem do amadorismo para o profissionalismo, que é um momento fundamental, que é um momento também que o samba está se estruturando como música nacional, por causa do rádio, né? A passagem dos anos 30, 40. Eu fico constrangido, mais uma vez, de ficar falando sobre isso aqui, porque você que é o cara que podia falar, né? Para com essa porra, pelo amor de Deus. Nossa, eu sumia porque eu fui pegar uma cerveja em 3 segundos e voltei. Mas tá, daqui a pouco eu vou tomar uma também. Mas, enfim, esse momento aí a música Doutor em Futebol fala de um cara que é pressionado pela família, pela mulher, para ser doutor em medicina, mas a vontade dele é ser doutor em futebol, né? Então, ele vai descrevendo maravilhosamente naquele samba sincopado do Moringueira, sensacional, um acompanhamento do Regional do Canhoto, que é uma maravilha também, né? Enfim, e aí ele, no final, ele está lá, ele só quer ser um craque da pelota, e aí cita o Oduvaldo Pose, cita um monte de gente. Nesse contexto, eu queria que você falasse um pouco de um cara que você conheceu bastante e que é um ídolo da geração dos nossos pais, e é um ídolo máximo do futebol,
que é o Zizinho. Zizinho, o grande Zizinho, que adorava samba, vivia envolvido com o mundo do samba. Eu cheguei a conhecer o Zizinho em Niterói, lá se não me engano, foi no espetáculo do meu querido Pedro Amorim, que vai participar mais tarde de um ao vivo com você. Ou ele vai fazer uma participação e você faz depois, né? Hoje? Não tem isso? Ah, não. Você faz semana que vem, é. Ele faz hoje no projeto e você faz semana que vem, é isso. Vai ter um ao vivo do Pedrinho, né? Depois você fala isso. Mas o Pedro estava dando um show no Teatro Municipal de Niterói, e lá eu conheci o Zizinho, e depois eu o vi também no lançamento dele no Maracanã, do livro dele. Mas fala um pouco do Zizinho aí, do teu contato com ele, quando vocês foram fazer o Zizinho... Eu conheci o Zizinho mais de perto por causa do Joel Rufino. Porque o Joel é um moleque, mas o Joel gostava de dar força para todo mundo, um cara gentilíssimo. Sabendo que eu adorava esse negócio de futebol, de samba, ele me convidou... Ele, grande peladeiro, Joel, jogava pelada pra caramba, tinha várias situações. E aí o Joel, cheguei a jogar futebol de salão com o Joel, mas aí o Joel me convidou para um evento chamado Samba, Futebol e Educação, para viajar pelo estado do Rio de Janeiro, falando com professores da rede estadual. Aí aí é sacanagem comigo, era Ney Lopes, Joel, Zizinho, Afonsinho e eu. Eu falei, porra, é brincadeira. E aí nós fomos. E desses encontros todos, eu lembro muito de uma noite em que nós enchemos a Moringa numa churrascaria em Casimiro de Abreu. E aí o papo rolou solto. E o Zizinho também era muito ligado a Umbanda. Zizinho era filho de Xangô, enfim. Eu não estou conseguindo ver quem comentou. Eu não estou conseguindo ver quem comentou, mas alguém disse que o Zizinho era muito amigo do Wilson, e que o Wilson frequentava os treinos e o Freitas Solis ficava desesperado porque levava o Zizinho para dar umas voltas. Eu realmente não sei disso. Porra, imagina. Mas o Zizinho tinha isso, ele tinha uma relação com o samba. E eu me lembro que dos meus papos, o papo mais significativo que eu tive com o Zizinho foi quando, depois de alguns chopes, eu resolvi perguntar para o Zizinho sobre a Copa de 50, né? Porque caiu uma maldição, tanto que até a música feita para a Copa de 50, que era do Lamartine, né? Salve a nossa bandeira, verde, ouro, anel, Brasil, Brasil, Brasil. Mas isso caiu na maldição, né? Perdeu os 50. E aí eu perguntei para o Zizinho. Eu lembro do Zizinho virando para mim e falando, garoto, é porque não tem o tape completo. Aquele jogo, a gente ganhava uma do Uruguai, perdia outra, mas aquele jogo, eles amarraram o jogo como queria. A gente fez 1-0, controlaram o jogo. O time deles era muito bom. Então, ali realmente eles levaram, porque jogaram melhor e tal. E ainda falou esse troço, falou o Schiaffino, foi o maior centroavante que eu vi jogar. Agora era uma figura o Zizinho. E essa ligação mesmo, ele frequentava muito, morou em Niterói até morrer, né? E frequentava muito o candongueiro, gostava de samba, era uma figura. Zizinho talvez tenha sido o terceiro grande ídolo do futebol brasileiro, né? Se a gente considerar que talvez o Frederich tenha sido o primeiro, o Leônidas tenha sido o segundo, né? O Leônidas, outro dia, eu estava vendo uma coisa incrível, rapidamente, porque o futebol está presente em algumas músicas que a gente nem imagina. O Leônidas estava fazendo um sucesso estrondoso, e aí a Copa de 38 ia ser a primeira Copa que a gente ia ouvir a transmissão pelo rádio, né, direto de 38. E tinha uma expectativa de que o Brasil fosse bem, e foi terceiro lugar. E aí a primeira Copa que encomenda uma música ligada à Copa. Só que a música não falava nada exatamente de futebol, mas como a Copa foi na França, a música que embalou a Copa de 38 foi o Paris, Paris, teu Rio é o Rio Sena, Paris, Paris, tem loiras, não tem morena, tantas mulheres de olhos azuis, é da cidade de luz, Paris, Paris, je t'aime. Só que eu gosto muito mais do Leme. Isso aí é brincadeira, né? Eu gosto muito mais do Leme. Isso aí está no contexto da Copa de 38. Então o futebol está ali, está cruzando tudo. Não sabia.
Pô, que bacana. Eu soube também por acaso, estudando sobre o Leônidas. Aham. Tinha o Domingos também, mas o Domingos era zagueiro, né? Não chegava na O dimensão Domingos era do zagueiro. É, Então, não sei, cracaço. Aliás, você podia falar uma coisa então interessante aqui, vou te fazer uma pergunta. ah, Porque nas narrativas sobre o futebol, aí me perguntam assim, Domingos da Guia é citado em algum samba? Pô, Domingos da Guia é citado em hino, pô. O hino do Bangu cita o Domingos da Guia. O Bangu também tem a sua história, a sua glória, ninguém o povão de alegria. De lá pra cá surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu, se o time vence, era certa feriado, comércio fechar. A torcida reunida até parece do Fla-Flu, Bangu, Bangu. Mas conta uma coisa aí que eu acho que o pessoal vai gostar. E aproveitando para falar do nosso queridíssimo Ivan Soter, que é a polêmica em torno da expressão domingada, né? Do futebol, a domingada. Conta um pouco disso, que isso daí é bacana para a galera desfazer certos equívocos. Porque na verdade não é pejorativo, né? Não, é exatamente essa a questão. A domingada é a jogada clássica, aquela jogada que o atacante acha que vai. Tem uma situação incrível, uma descrição. Eu acho que é do Mário Filho, mas pode ser do Nelson, porque também eles faziam muito. Uma situação que o atacante vem com a bola e aí passa pelo. Aí o Domingos. E tinha uma história que o Domingos não ia em direção ao atacante. Ele dizia que o atacante ia ter que passar por ali. E ele ficava esperando o cara. Ele não corria atrás do cara. Eu nunca ouvi, né? Mas eu falava. E aí tem uma história do cara que passou como um raio pelo Domingos e continuou levando a bola, passou pelo goleiro, entrou com bola e tudo, comemorando o gol dentro do gol, mas o Domingos estava com a bola lá no primeiro lance. Ele não tinha reparado que o Domingos tinha tirado a bola dele. E ele teria continuado a situação. Então, na verdade, meu querido Ivanzinho também, mandar um beijão para ele, né, que a gente editou na Folha Seca vários livros do Ivan sobre a história da seleção brasileira e também de crônicas dele. É um autor sensacional. E queria lembrar agora, rapidamente, que eu vi passarem várias pessoas aí. Paulão Sete Cordas passou por aí. Um grande abraço, nosso amigo querido. Todos os peladeiros também. Eu não vou. O Rodrigo Alzuguia passou aí, o Roberto Alzuguia. Rodrigo, não sei, o Roberto eu vi. Enfim, muita gente que eu queria lembrar aí que está acompanhando a gente. Outra coisa que eu preciso falar, em parênteses, porque não tem nada a ver com o samba de futebol, mas eu fiquei de falar várias vezes, talvez o Simas possa falar um pouquinho também, é sobre a campanha da livraria, né? Coitado do meu amigo Simas, vai ter que assinar livro pra caramba, porque está sendo um sucesso a campanha. Mas, enfim, a gente lançou uma campanha de financiamento da livraria enquanto durar a pandemia, pelo site Catarse. Então, chama catarse.me/Folha Seca. E, enfim, está sendo um sucesso, muita gente tem ajudado. Queria falar publicamente aqui, tanto de quem ajuda como quem não está ajudando, porque ajudando financeiramente, porque eu sei que a situação está muito complicada, mas todo mundo está compartilhando. Eu tenho reencontrado pessoas de um passado longínquo que eu não via há anos, e está sendo muito bom esse reencontro. Como a livraria tem essa transcendência já em relação embora seja o meu negócio, e hoje em dia só meu, porque a Daniela Duarte, que fundou a livraria comigo com grande orgulho, hoje é editora e está trabalhando na Companhia das Letras. Enfim, eu queria que o Simas falasse um pouco também, aproveitando aí, tentando que ele fale, porque eu falar da livraria é chato, né? Então, Simão, podia dar um toque aí, por favor? Eu acho que é o seguinte. Vou pegar que uma. tem tudo a ver com futebol, porque a Folha Seca tem uma história muito curiosa, né? Aí ele foi lá pegar uma cerveja. Que é interessante esse troço. Eu conheço o Digão há 30 anos, né? A gente foi de turma de faculdade, aquela coisa toda, enfim. Mas a Folha Seca, ela tem essa característica de ser uma livraria que ela é muito centrada na história da cidade do Rio de Janeiro e em temáticas ligadas à música popular e ao futebol, né? Então, ali eram incontáveis vezes em que a gente se encontrava às sextas-feiras, né? Isso aí tem 20 anos. Aí era o Domingos, né? Um querido.
Cássio Loredano, que estava sempre ali, a turma que chegava. E o futebol, de certa maneira, na Folha Seca, era, né, um motivo para a gente se encontrar, para conversar, esse negócio todo. E você ter no Rio de Janeiro é interessante esse troço. Primeiro que eu acho uma coisa legal. Eu acho importante ter livraria de rua, né? Eu sou um sujeito muito preocupado com sociabilidade de rua. Essas sociabilidades que a rua constrói, só a rua constrói, né? Porque, com toda sinceridade, aquele papo de não, o cara é tão meu amigo que eu abro a minha casa para ele. Porra, isso daí é a anti-malandragem, né? Porque, no fim das contas, o amigo mesmo é aquele, meu amigo, que você encontra na rua. E a rua é o espaço do encontro. Então, essa coisa do público, do privado, é muito curioso. Então, a Folha, eu lembro, por exemplo, quando a Folha Seca era ali no Hélio de Sica, né? Já tinha essa onda da gente se reunir ali para conversar sobre futebol, para falar esse tipo de coisa. Quando vai para a Rua do Ouvidor, né? Esse processo se aprofunda. Então, a gente fica ali conversando sobre isso. Tem os livros sobre isso. Fala, Digão. Mesmo no Hélio de Sica, mesmo na época do Hélio de Sica, a gente frequentava o quê? Como é que era aquele restaurante ali? Bacana pra caramba. A gente ia no Penafiel, a gente fazia ali. Ia no Cedro do Líbano, tinha outro restaurante ali, o Arte da Mesa, tinha aqueles botecos ali da Imperatriz Leopoldina, daquela rua também, que era ali que a gente ficava, porque era mais perto. A gente ficava buscando a cerveja lá fora e trazendo para dentro da livraria, lembra? Passando toda hora pelo segurança, ali, que era o segurança do centro de arte. Mas essa relação. A rua sempre pautou muito a existência da Folha Seca. Eu fui levado ao que a gente está vivendo hoje, né? Óbvio que eu tenho essa participação, mas... E por isso, Digão, é que eu acho que a gente tem que entender também o futebol e o samba, e a Folha Seca está nesse processo, como culturas de rua, cara. Porque quando a rua deixa de ser vista como um lugar de encontro e ela passa a ser vista como um ponto de passagem, né? Porque a gente está fudido aí com essa pandemia, tudo bem, mas a rua já vinha agonizando, né? A rua já vinha agonizando, já vinha aquela onda de a quitanda virou hortifruti, que parece até uma enfermaria de vegetal, que você pega uma manga cortada no saco, né? A barbearia de rua começou a sumir, e aí você tem aqueles barbeiros agora que você entra no barbeiro, tem sinuca, música de não sei das quantas, decoração de não sei o quê, e aí no final o cara te mete 80 prata para tu fazer a barba, né? O açougue de rua virou boutique de carne. Aí tu entra aquela porra toda, boutique de carne, aquelas loucuras completas. Então, e as livrarias, né, elas foram perdendo espaço na rua. E aí você acaba tendo as mega histórias, aquelas grandes livrarias, livraria em shopping, né? É a cidade pensada como um shopping. E como a gente gosta dessa cultura de rua, do futebol visto pela rua, e nessa promoção da Folha Seca, um dos livros meus que está lá para ajudar a livraria é o Ode a Mauro Shampoo. Sim. E o Ode a Mauro Shampoo é exatamente um livro que fala do amor pelo futebol, mas é o amor pelo futebol dos caras que não deram certo diante de uma certa lógica do futebol, fracassaram. Alguns foram craques e a tragédia aconteceu, é o caso do Geraldo Assoviador, tem um texto sobre o Geraldo Assoviador, promessa de fracasso, né? Ali daquela turma do Flamengo, do Zico. O Geraldo morre. Acho que foi a operação de amígdala, né? Que matou o Geraldo. Choque anafilático. Teve um choque anafilático numa operação trivial, mas aí tem mil versões e tal. Eu lembro que teve um caso verdade. Lembra disso? Quando tinha caso verdade? Lembro. Teve um sobre a vida dele e tal. Pô, o Geraldo, imagina, cara, aquele meio-campo ali com Carpegiani, Andrade, Adílio, Zico, Tita, que foi para a ponta direita, né? O Geraldo estava ali, um desses caras ia rodar. O Geraldo ia sair, sei lá, não sei. O Geraldo jogava muito. Muito. Então tinha essas coisas. O Ode a Mauro Shampoo tem essa ponte com a pelada que é sensacional, que é essa dimensão trágica, né? Porque, no fundo, tem várias histórias trágicas de jogadores profissionais, né? Mas tem várias histórias épicas. Você sabe de um monte de gente que arrasou e tal. Mas a tragicidade da pelada, do peladeiro, né? É uma coisa mais grega, assim, né? Uma coisa tem uma situação mais emblemática, né? E aquele livro seu é sensacional.
e fica entre a epopeia e a tragédia, que acontece esse negócio todo. Né? Claro. E é curioso, porque esse livro é muito interessante, porque interessante, a pegada dele é interessante, porque a gente está falando aqui de samba e futebol, né? Nenhum dos personagens daquele livro daria um samba, né? Ninguém vai entrar em samba ali, porque o cara não chegou a esse ponto. Mas esse amor pelo futebol, esse amor do peladeiro, essa coisa é muito, muito marcante, né? Muito interessante. Agora, voltando aqui na questão do samba e do futebol, eu escrevi um livro sobre o Maracanã, né? Que está pronto, eu estou revendo agora com a Mórula, e a gente vai adiar o lançamento para quando tiver condições de lançar na rua. Porque a gente estava conversando, não tem nada mais escroto que fazer um lançamento virtual de um livro sobre o Maracanã, né? Eu, numa live, estamos lançando o livro. Não, quando passar esse troço, a gente vai se encontrar na Folha Seca e vai lançar o livro na Folha. Óbvio. Mas você sabe que... Aí eu fiz a pesquisa e tal... A música sobre o futebol brasileiro, que foi considerada mais marcante, uma porrada de pesquisa, o samba, curiosamente, é o campeão. O campeão é o samba do Neguinho da Beija-Flor, que pouca gente sabe que tem esse título, porque o campeão é domingo, eu vou lá. E essa história é ótima, eu boto no livro, só contar essa história rapidinho, eu passo a bola para você. E o Neguinho foi homenagear um amigo dele, vascaíno, que pediu uma música pro Vasco e tal, e Neguinho é Flamengo. Então ele começou a fazer a música com a perspectiva do Vasco, né? Não era o cadeira numerada. E aí o Neguinho fala que quando viu a música, falou, porra, pelo amor, não vou fazer uma maluquice dessa, de botar o Vasco. E aí o Neguinho da Beija-Flor bota e qualquer um pode dizer. E ele mesmo fala que foi um choque para ele, né? Que é o Neguinho da Beija-Flor, a música é só dele, sem parceiros. É Neguinho da Beija-Flor, o campeão. Né? E ele até hoje não entende como é que ela chegou com aquela força às arquibancadas, num tempo que as arquibancadas cantavam sambas, cantavam samba enredo. Era muito comum você já sentir o samba que ia explodir no carnaval, porque a arquibancada cantava, e o campeão foi isso. Eu ia te falar sobre isso. Aproveitando que você citou o Neguinho aí, eu estava falando de pelada, né? Essa relação das escolas de samba com futebol vem muito da gênese também, né? Daquela coisa do bairro, do time de pelada. Fala um pouquinho sobre isso aí, Simas, que eu não sei nada. E aí eu vou aproveitar. Não, deixa eu só falar. Quem pediu isso também é o nosso querido, você conhece também, Juan Gonçalves. Sabe quem é? O Juan? Sei. O Juan já tinha me dado esse toque, eu acho que ele está até assistindo aí. Para ele foi muito marcante, embora ele nem tivesse nem fosse nascido ainda, a história do Bumbum Paticumbum com o jogo do Flamengo em 82 contra o Atlético, não uma virada, né? O Atlético Mineiro. Mas fala um pouco aí sobre essa gênese das escolas de samba a partir das peladas e do congraçamento das comunidades. Tem muita escola de samba que surgiu a partir de time de pelada. Então, esses times de pelada ou de campeonatos de várzea, que os caras começaram a brincar carnaval. Então, você tem, por exemplo, a Mocidade Independente de Padre Miguel, ela surge a partir do Independente Futebol Clube, que era o time que disputava o campeonato amador da várzea, ali na região de Padre Miguel. Você pega, por exemplo, a Unidos de Vila Isabel, ela vem de um time que o pessoal resolveu, em 49, criar uma escola de samba. A União da Ilha do Governador era um time de futebol, União, de pelada, de várzea, que disputava campeonato. E os caras falaram, vamos fazer um bloco para brincar no carnaval? E a União da Ilha. A São Clemente vem de um time de futebol de praia, né? E, além disso, é amarela e preta por causa do Peñarol do Uruguai, né? Porque o Ivo, o primeiro presidente da São Clemente, adorava o Peñarol, e aí faz esse tipo de coisa. Então, essa relação aí, muitas vezes, a gênese da escola de samba é o time de futebol, é o time de peladeiros, é o time da várzea, que os caras resolvem, né, formar um bloco para desfilar no carnaval e acabam criando uma escola de samba. E, além disso, as próprias escolas de samba, elas acabam, muitas vezes também, homenageando, né, o futebol. Então, a gente tem uma turma aí que foi enredo, o Flamengo foi enredo, o América foi enredo, o Fluminense foi enredo, o Vasco foi enredo, Ronaldo Fenômeno foi enredo. Tudo bem que ele pagou para ser enredo, mas foi enredo, né?
deu uma grana ali. Então, você tem... Newton Santos foi o enredo da Vila Isabel, uma homenagem linda ao Newton Santos. Outros momentos trágicos, o Garrincha desfilando na Mangueira já num estado muito complicado, né? Perto de morrer. Então, essa relação, ela é realmente uma relação íntima que demandaria um estudo grande, cara, porque aí é um campo para você estudar, né? Por quê? Eu tenho uma hipótese aí. Tanto a escola de samba como o time de pelada, o time de várzea, são elementos de construção de sociabilidade. Você está construindo a sociabilidade ali, você está construindo a sociabilidade, né? Com seus amigos, comendo seu churrasco, a coisa está rolando, né? Então, me parece que a escola de samba e o clube de futebol, o clube de pelada, Joel Filho, hipótese fantástica para o crescimento do futebol de rua no Rio de Janeiro, da pelada e da várzea. Porque o Joel dizia que, na Primeira República, as maltas de capoeira foram proibidas. Os grupos de capoeiristas foram proibidos, a capoeira virou crime. Luiz Sérgio estudou isso, o falecido Luiz Sérgio Dias, que era um querido. Mas aí o Joel dizia que ele reparou que era muito comum que onde existia uma malta de capoeira proibida, olha que coisa interessante, a malta de capoeira foi proibida, cara, como você chamava o grupo. Era muito comum que surgisse um time de futebol, de várzea. Então, o Joel tem a hipótese de que no início do futebol de rua, da várzea, da pelada no Rio de Janeiro, é bem possível que algumas maltas de capoeira elas tenham encontrado no futebol um elemento para redefinir suas sociabilidades. E ele sonhava, me falou isso, em escrever um estudo pensando essa relação entre as maltas de capoeira e a popularização do futebol no Rio de Janeiro. Isso daí daria um caldo pesado. Joel falava disso. É bem interessante. Sensacional. Estão pedindo para eu baixar o volume, cara. Eu realmente não mando nada aqui. Devo estar gritando muito, né? Acho que eu estou gritando bastante, mas eu baixei um pouco aqui, eu espero que melhore. Está todo mundo me cornetando aqui. Pô, legal. E falando dessa questão da torcida na arquibancada cantar os sambas, lembra os mais impactantes aí que aconteceram na arquibancada, que passaram da avenida depois para a arquibancada? O que se diz é que um samba que foi marco para chegar nas arquibancadas, ainda não foi um estourão, mas foi marco, foi o Monteiro Lobato da Mangueira, que foi um samba que se popularizou. 1970 é o ano que o Brasil ganha a Copa do Mundo e a Portela ganha o Carnaval com Lendas e Mistérios da Amazônia. Então o pessoal fala que 71 Lendas e Mistérios estava sendo cantado. Um samba que impactou muito as arquibancadas, porque ele explodiu muito antes do Carnaval, no início dos anos 80, foi o Das Maravilhas do Mar, fez-se o esplendor de uma noite da Portela. E lá vou eu pela imensidão do mar. Isso no Maracanã foi uma explosão. Deixa-me cantar. Do Davi Correia, que faleceu recentemente, com tudo teu e revelar. Só cantava demais. Esse samba explodiu, né? O Festa Profana da União da Ilha do Governador, Boiapes, lá no Egito, festa de Êxis, Deus Baco. O Sonhar Não Custa Nada, que foi um samba que explodiu com a mocidade e acabou muito ligado ao título do Botafogo quando quebrou o jejum em 89. Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real, mergulhei nessa magia. Então tinha muito isso, né? O Bumbum bate com o Bumbo Grurudu. Acho que esse jogo foi 2-1 Flamengo, se eu não me engano, não foi isso? Foi. Um negócio desse. Foi 2-1 de virada e o Flamengo estava com -1. O Bumbum é o que mais me impressiona, Digão. O Bumbum é um samba do Beto Sem Braço e do Aloysio Machado para o Império Serrano. E ele explodiu nas arquibancadas. E esse jogo do Flamengo foi um sintoma de que o Bumbum ia acontecer na Avenida, porque o Bumbum é enorme. E a torcida cantava toda, as torcidas começaram a cantar o Bumbum inteiro, né? Inteiro, iam para lá e tal. O samba do Flamengo da Estácio não pegou muito, né? Pegou, mas era um samba meio encrencado também, aquele Flavaz, vou ver, aquele negócio todo. O do Vasco pegou,
ainda que um dos autores tenha dito, pô, se eles soubessem que os compositores são todos flamenguistas, que é o Adilson Gavião, o Adalto Magalha, eles ganharam o samba, são dois flamenguistas irmãos, né? Adalto Magalha e Adilson Gavião fizeram esse samba do Vasco, Paulinho da Tijuca. Vamos cantar, meu povão, é gol, é gol. Eles são Flamengo. E aí o Gavião falou para mim uma vez no estudo dele, porra, eu sou Flamengo, quero que o Vasco se dane. Porra, era para fazer ela dos compositores, fiz aquele samba e explodiu. Então tem essas coisas que são muito, muito peculiares, né? Muito curiosas. Isso daí... Fala. Não, depois que você terminar, eu ia emendar essa história para a gente falar um pouco da Beth Carvalho, da nossa querida Beth. Não, então emenda aí, vai lá. Também, uma perda enorme aí, uma pessoa também muito importante na trajetória da livraria, porque na trajetória da livraria eu tenho certeza que todo mundo tem importância, mesmo quem passou um dia lá e mesmo quem não tem a dimensão das pessoas que reconhecidamente são importantes, né? Enfim. Mas a passagem da Beth, o dia que a Beth foi lá com o Edu, enfim, todos nós estávamos lá, foi praticamente uma rave, foram vários dias, eu até misturo um pouco na minha cabeça, né? E culminando com o aniversário em janeiro, o aniversário da livraria em 2007, né? Enfim, foi a passagem dela, enfim, a importância dela, e eu queria lembrar muito. E a Beth, como torcedora do Botafogo, e como uma também bastante presente sempre no Maracanã, e a torcida cantando as músicas dela, né? Fala um pouquinho aí, Simão. E você me lembrou de uma coisa interessante. A Beth Carvalho conheceu o Cacique de Ramos através do Alcir Portela. O Alcir Portela foi jogador do Vasco, né? O Alcir. O Alcir foi um cara muito ligado à Imperatriz Leopoldinense, tanto que o Alcir chegou a fazer comissão de frente na Imperatriz só com jogadores de futebol. E o Alcir é que levou a Beth ao pagode da Tamarineira, que estava muito ligado à pelada. O Cacique de Ramos tinha uma pelada que eles faziam às quartas-feiras, jogavam futebol, terminou a pelada, era o que a Folha Seca chama de gelobol, né? Era o gelobol, era você ouvir o samba, era você comer ali uma moela, comer uma carne, né? Tomar lá a tua birita e tal. E começava o samba. E a Beth foi levada pelo Alcir. E a própria Beth dizia que ela percebeu que a turma do Cacique, e eles falavam isso depois, o Bira, o Birani, né? Que eles jamais imaginaram que aquilo fosse chegar ao disco, que a onda deles era jogar bola, tinha pelada, e depois da pelada uma confraternização que eles faziam, tomando cerveja, comendo carne e fazendo roda de samba. E eles começaram a inovar, porque ao invés do surdo, por exemplo, a turma do Cacique começou a bater, né, o tantã, né, uma tambora, porque até eles diziam que era mais fácil carregar aquele tantã do que o surdo. Ao invés o cavaquinho tinha ali, mas eles introduziram o banjo, que foi uma ideia ali do Mussum com o Almir Neto, porque o banjo, adaptado para 4 cordas, né, como o cavaquinho, o banjo você podia esfiar a porrada nele, a corda era mais resistente, e o banjo harmonizava, mas também fazia uma percussão. E botaram um repique de mão, né, que o Birani toca, aquele negócio todo. Então eles falavam que quando a Beth chegou, a Beth sacou, porra, esses caras estão fazendo aqui uma pelada com roda de samba e estão reinventando o samba do Rio de Janeiro. Isso daqui está do cacete, né? Então foi a pelada, olha que coisa, você levantou a lebre da Beth, foi a pelada, foi a confraternização, a sociabilidade de futebol mais samba que fez a Beth conhecer o Cacique. E aí ela começa a gravar a turma do Cacique. Ela vai gravar rindo, ela vai gravar Zeca pela primeira vez com o Camarão que dorme, desculpem, a onda leva. E foi isso. E acabou virando também a figura referencial, era botafoguense do Atlético Mineiro, né? Porque ela grava, quando ela grava um samba do desfile do Cacique, né? Vou Festejar, foi feito para o desfile do Cacique de Ramos. Bloco de embalo, e lá vinha o Cacique. Chora, que a letra é de uma crueldade. Se você parar para observar esse troço, né? Não vou ligar, é você lá, chegou a hora, pô. É o meu castigo, brigou comigo.
É pancada o tempo todo, porque o cacique desfilava assim, né? Os caras acendiam a fogueira e iam. Isso ganhou arquibancada, cara. Que legal. E chegou. Foi até impressionante. Se Coisinha do Pai foi a Marte, porque tocou lá em Marte, o Vou Festejar virou um hino, né, dos oprimidos, dos humildes, que vão se vingar um dia no estádio. Isso é do cacete. E ela adorava, a Beth adorava futebol, adorava esse tipo de coisa. Enfim, uma figura inesquecível, importantíssima. Né? Beth Aldir, que o único samba ruim que a Beth gravou na vila dela foi Esse é o Botafogo que eu gosto. Que é muito ruim, eu tenho que admitir. Esse é o Botafogo que eu gosto. Então, a Beth era tão botafoguense que ela abriu. A Beth era uma pessoa de repertório refinado. A Beth não fazia concessão. Não fazia concessão. Vou gravar o que eu acho bom. Mas Botafogo, o entusiasmo do Botafogo quebrando o jejum, ela gravou esse é o Botafogo que eu gosto, que eu sou obrigado a admitir que é meio complicado, mas tudo bem. Não, com certeza. Tem umas traves totais nessa relação aí, né? Voa Canarinho também não deu muito certo, né? Se bem que se o time tivesse ganho, né, tinha sido outra coisa, né? Mas realmente não foi. O seu Maia. O Voa Canarinho tem um título, não tem? O Voa Canarinho era o como ele foi conhecido. Pô, qual era o título? Não sei. Alguém pode responder aí qual é o título oficial do Voa Canarinho. Mas eu não vou conseguir ler, porque eu já até desisti, porque eu perco o fio da meada todo se eu fico tentando ler esse troço aí. Verde, eu fico amarelo, azul e Moisés passou aí, o Jamaica tá por aí, pô, nossa rapaziada sempre chegando junto, isso é muito bom. Só reforça a saudade que a gente está da Rua do Ouvidor, né? Da nossas tertúlias lá na livraria. Marechal. Fala um pouco do Marechal aí. Futebol e samba tem que falar do Marechal, né? Marechal é um cara. Marechal é um nome. A Marechal Álvaro Costa e Silva, para quem não sabe, é o nome oficial do Marechal. E Marechal foi repórter esportivo e conhece muito samba. E é interessante porque ele é aquele cara mesmo, né? Que ele tem essa sofisticação de. Marechal fala de clássicos, Marechal fala da Ilíada, ao mesmo tempo Marechal daqui a pouco está citando Bolanho, aí daqui a pouco está citando o romance contemporâneo caribenho, e ao mesmo tempo Marechal lembra de histórias em que ele quase tomou porrada do Carlos Alberto Torres, no vestiário em Campo Grande. Marechal seria afilhado do Nelson Cavaquinho, é o que se conta, mas o Nelson Cavaquinho faltou ao batizado. Marechal, tem uma foto, o Nelson Cavaquinho vascaíno. Tem uma foto linda dele com o Carlos Cachaça, uma foto linda dele com o Carlos Cachaça. É, bonita. Carlos Cachaça que era torcedor do São Cristóvão. Olha! Carlos Cachaça era. Carlos Cachaça morreu com quase 200 anos, seu Carlos chegou a praticamente 100. E o Morro da Mangueira, para quem não é do Rio, é muito perto de São Cristóvão. E o São Cristóvão foi campeão carioca de 1926. Então, seu Carlos Cachaça gostava de dizer que o título olha isso, o título de 26 do São Cristóvão entusiasmou uma mocidade ali da década de 20. Né? São Cristóvão ganha em 26, aquele negócio todo. E a Raquel Valença, por exemplo, é São Cristóvão, a querida Raquel Valença. E a Raquel tem um chaveiro do São Cristóvão, imperiana, grande escritora. Raquel tem um chaveiro do São Cristóvão que eu acho genial, que fala assim: São Cristóvão, campeão de 1926, em breve outra vez. O título vai fazer 100 anos daqui a pouco, mas o seu Carlos era São Cristóvão. O Roberto lembrou que o samba do Júnior chama Povo Feliz, o do Canarinho. Povo Feliz. Povo Feliz. E aí o pessoal fez uma paródia. Fala. Porque era assim: verde, amarelo, azul e branco formam o pavilhão do meu país. O pessoal começou: verde, amarelo, azul e branco, que decepção para o meu país. Aí pronto, os caras já fizeram a paródia. Povo Feliz, o compacto vendeu horrores desse troço. E com o desfecho da Copa, imagina como é que ficou, né? A música toda errada, né? Vem cá, vou fazer o seguinte, vai acabar, vai dar 1 hora, eu vou encerrar essa e vou abrir de novo, aí a gente conversa mais um pouco, tem 150 pessoas, acho que o pessoal está curtindo, né? Não sei como é que está teu tempo, a gente não combinou isso,
Mas aí a gente volta, bate mais uma bola. Eu tinha mais uma coisa para te Bota, perguntar. bate uma bola e fecha, tá tranquilo. Falou? Então vou Falou. cair, ó, galera. Volta aí, tá? Eu vou encerrar e vou abrir de novo. Valeu? Pelo mesmo Campeonato Valeu. Barbosão. Estamos de volta. Valeu. Voltamos. Demorei um pouco porque quase que eu perco a gravação da primeira parte, mas ainda bem que eu fiquei na dúvida e fui um pouco adiante, demorei um pouquinho mais. Vou aproveitar para falar antes do Simas entrar do Sarmento, pô, que legal, peladeiros em peso. Passarinho me contou que até o Mancada tá por aí, que coisa, rapaz, pelo amor de Deus. Vitor Tayá, vou chamar o Simão de novo aqui. Moisés Marques, eu vi que passou por aí, André Jamaica, tantos amigos aí, tem uns nomes aqui que eu não identifico. Nosso capitão Luciano, que hoje é nosso técnico. Olha o Simão aí. Peguei uma gelada aqui. Lembrei daquele hino do Canto do Rio, com o Silvio Caldas, tinha essa relação mais forte, né? Aquela morena no canto do rio, nada da pena, no arrepio. Se o time empata, se o time perde, ela perde dois, foge de Niterói. Sabia isso de cor. Isso daí é que o Lamartine Babo se apaixonou. O Lamartine, na verdade, fez hino de tudo quanto é jeito. E no Canto do Rio ele se apaixonou. Dizem que ele era apaixonado por uma morena de Niterói. Aquela morena no Canto do Rio. E não fala quase nada de futebol, né? Se o time não ganha, ela perde dói, foge de Niterói. Nas tardes formosas de Caio Martins. É bonito, é uma história de amor. É lindo. Mas ele fez São Cristóvão, fez Bangu, Olaria. São Cristóvão ele chega a citar até Dom Pedro II, Silvio Caldas gravou também. São Cristóvão, seu passado é tão belo. Time de glórias de Figueira de Melo. Avante São Cristóvão, pro teu bem, pro nosso bem, pela grandeza do esporte que essa terra tem. O Silvio Caldas era São Cristóvão também, Digão. É, né? É. O São Cristóvão conquistou a geração dos anos 20, cara. Muito garoto dos anos 20 que virou São Cristóvão. Não, e tem aquele baile em São Paulo em homenagem ao São Cristóvão, que também faz aquelas camisas de time, né? O cara é aqui do Rio, o Léo, o dono lá. Não, São Cristóvão é sensacional. Inclusive aqui, ó. Eu, lamentavelmente, ontem, aqui, lembra lá na livraria? Ciseirinho, São Cristóvão, sensacional. Eu ontem tive que ir lá na livraria, não tem nada a ver com o papo, mas eu vou falar também. Tive que ir lá na livraria para pegar o computador e as coisas que eu tenho afeição, porque estão assaltando lá na área sinistramente, está todo mundo em casa, né? E já ouvi dizer que estão tirando os telhados das casas, estão tirando o gradil e invadiram alguns vizinhos, né? E se eu perdesse o computador e o histórico da livraria todo. Então eu fui lá, e aí quando eu estava pegando o computador assim, eu lembrei das minhas coisas, né? Peguei os quadros do Cássio, peguei aquele quadro do Futebol Cards meu, peguei o presidente, né? Lógico. Trouxe o presidente para casa, presente do peladeiro Cicê. Muito obrigado, Cicê, um dos grandes presentes que eu ganhei ultimamente. Guardo com muito carinho. Enfim, fui lá para pegar as coisas e os cinzeirinhos do São Cristóvão também. E é bacana. Pô, o nosso bar São Cristóvão, inclusive, né? Ali você pode ver essas camisas e ali tem até um aviso que é interessante. O São Cristóvão não tem segundo uniforme, né? O São Cristóvão, por estatuto, só joga de branco. Então esse negócio interessantíssimo. E começou com um clube de regatas, né? Tem um jogador histórico que foi o Cantuária, que é citado no hino. Eu acho que o Cantuária é um dos primeiros, porque alguns hinos citam jogadores, né? O hino do Grêmio cita o Eurico Lara, que foi goleiro do Grêmio, né? E o hino do São Cristóvão cita o Cantuária. O Bangu cita o Domingos da Guia, esse negócio todo. Mas eu queria falar uma coisa aqui, que senão o pessoal vai reclamar. A gente está falando muito do Rio de Janeiro porque nós somos cariocas, cara. Mas quando a gente pensa fora também, a gente tinha falado sobre isso aqui com um pouquinho, né?
Mas o Jackson é impressionante. O Jackson que a Folha Seca homenageou, né? E não fez o banner. E esse está também na campanha, o negócio do Jackson, né? O Jackson já foi. O Jackson, o único banner que sobrou, por enquanto, parece que é o do Donga. E esse ano a gente vai já fazer. Levaram o banner do Jackson? Já, foi um dos primeiros que saíram. E esse ano vamos fazer a Clarice. Esse ano vai ser uma mulher. Vai ser a Clarice? Vai ser a Clarice. O Jackson tem uma história interessante. Quando o Jackson grava 1 a 1, então deixa eu falar um pouco lá de Pernambuco. Minha mãe, se estiver vendo, se eu não falar de Pernambuco, ela vai ficar irritada. Podemos falar de São Paulo também, pô. São Paulo também, tem o Carlinhos Vergueiro, tem vários caras lá também, depois a gente fala. Vale. Mas Pernambuco tem uma coisa muito curiosa, porque o hino do Santa Cruz é do Capiba, né? Que é um negócio impressionante. Santa Cruz, canta mais uma vitória. O Edgar Ferreira, que é um outro grande nome do frevo, ele faz uma música para o esporte que vira um hino informal do esporte. Moreninha que estás dominando, desacatando agora pelo intrudo. Chegou a hora de gritares loucamente e piurra pelo esporte tudo. Que é lindo. Mas quando o Jackson grava o 1 a 1, esse jogo não é 1 a 1. Se o meu clube perder, eu mato um. Mas o jogo não pode ser 1 a 1. E aí o pessoal dava meio assim, porra, mas olha só, Pernambuco, o torcedor do esporte, se você saudar o Náutico, vai ficar puto. E o do Santa Cruz, ele. Se você saudar o Santa Cruz, aí o Jackson, com aquele sincopado dele, ele conseguiu dar um jeito de saudar os três, né? Porque o Jackson mete aquilo. É encarnado, é preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado, é preto e branco, é encarnado e branco. É encarnado, é preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado, é preto e branco, é encarnado e branco. Ou seja, falou ao mesmo tempo do Náutico, do Santa Cruz e do esporte. Era gênio, né? Era gênio. E 1 a 1 é uma das grandes músicas. Já que eu contei a história do 1 a 1, agora você conta a história do 1 a 0. Pronto. Porque a gente falou do 1 a 0 e não contou a história. A história do 1 a 0 tem até uma controvérsia que eu não vou saber, mas eu sempre soube que tinha sido feita por 1 a 0 na prorrogação do Brasil e Uruguai no Sul-Americano de 19, né? Aí tem uma questão que depois o Pixinguinha fez a parceria dele com o Benedito, né? Porque parece que eles não eram parceiros nessa época, né? E essa música é dos dois, enfim. Eu conheço a história, mas não saberia contar. A gente não combinou nada. Eu acho que a lenda tem que prevalecer. Porque o choro também tem essa relação. Eu acho também. O Jacó tem um choro chamado Vascaíno, né? O Jacó fez a ginga do Mané. O primeiro sucesso do Jacó, de Oliveira fez o Flamengo, que o Copinha fez o... Primeiro sucesso do Jacó em gravações foi o Flamengo do Bonfilho. Primeiro sucesso comercial. E depois o Copinha bota o hino do Flamengo, porque era pro bairro, né? Você conhece o choro melhor que eu. Mas o Flamengo era pro bairro, né? O Bonfilho de Oliveira era do famoso Reco-Reco. Eu tento acreditar que essa música era pro Remo. Pro bairro, mas pro clube já. Mas eu acho que o futebol, se existia o futebol, que essa música é do início dos anos 10. Sim. Se existia o futebol, era muito, muito novo. Mas o Bonfilho de Oliveira, o Edgar de Alencar, que é um cronista muito importante da cidade, o Bonfilho de Oliveira era do Reco-Reco do Flamengo. Quando o Flamengo ganhava uma regata, eles faziam um Reco-Reco da sede, que era ali perto do Museu da República hoje, até o Lamas, que era onde é o Cinema São Luís. Então, assim, eles iam pela praia, imagino, né? Porque aquilo ali foi aterrado, né? Eles iam pela praia fazendo um reco-reco. Esse é um dos mitos da popularidade do Flamengo, da época do futebol, porque não tinha... O Flamengo já era popular antes do futebol, eu tendo a acreditar. E isso é mais um elemento, eu acredito, porque o Bonfilho de Oliveira, essa música, o Sérgio Cabral sempre dizia, essa música não é para o Flamengo, essa música é para o bairro, mas eu acho que essa música era para o clube, mas que o futebol ainda não tinha essa dimensão toda, entendeu? Então, acho que isso aí tem que ser melhor estudado. Eu fiz uma piadinha com o Sérgio Cabral, que era conselheiro da revistinha de choro, no álbum de figurinhas que eu escrevi, o perfil dos Chorões, no álbum de figurinha do Bonfilho ou do Jacó, eu fiz essa piadinha com ele, né, por causa da música. Né? Mas, enfim, tem várias referências aos bairros também, que são interessantes dessa questão da música e do futebol, né? Pega a bola aí.
Agora, eu estava pensando também aqui que a gente falou um pouco dele, o nosso queridíssimo Aldir Blanc, porque o Aldir, cara, o futebol aparece muito no Aldir. Claro. O Thales Machado fez até no Globo. Eu mandei até uma reclamação, lhe confesso, que fez aquela coisa, 10 músicas do Aldir em que o futebol aparece. Aí fala do gol anulado, né? Como é que o futebol aparece aqui e ali no Aldir. O Aldir tinha muito essa coisa do Vasco e Flamengo, até porque o Aldir Vasco e Flamengo. João Bosco flamenguista, tinha essa coisa toda. Mas é interessante que o Thales é botafoguense e não lembrou, porque eu acho mesmo, porra, não vou lá, mas não botou ali os 10, falou, pô, esqueci essa, eu falei, porra, mas aí, e ele fez uma seleção maravilhosa, ótima, mas o Aldir também tem uma parceria com o Paulinho da Viola, que é o Botafogo Chão de Estrelas, que fala do bairro do Botafogo e do clube. E o Aldir é vascaíno, né? E o Paulinho é vascaíno doente também, né? O vascaíno é muito vasco. O Paulinho é muito vascaíno. O Botafogo Chão de Estrelas é aquela. Quando o paraíso das cabrochas do seu Oswaldo Tintureiro desfilou e abriu uma... Morreu assassinado matinada nas confusões que vestem em fevereiro. Aliás, pausa, estávamos esquecendo. Morreu assassinado matinada quando o desfile das escolas de samba foi no estádio de São Januário. Porque quando a Praça 11 é demolida e a Presidente Vargas ainda estava sendo aberta, ali nos anos 40, 43, 44 por ali, o desfile foi transferido para o estádio do Vasco. E foi em São Januário que as escolas de samba desfilavam rodando em torno do campo. São Januário, Caprarós, vamos admitir, é um estádio com haja história, hein? Sensacional. Sediou desfile oficial. E teve a famosa pancadaria em que morreu assassinado o Matinada. E esse samba tem uma curiosidade, que não tem nada a ver com o bairro de Botafogo. Morreu assassinado o Matinada nas confusões que vestem em fevereiro. Aí quando perguntaram qual o dia, ele falou, é porque ele tinha uma obsessão por esse assassinato do Matinada, então tinha que botar no samba. Mas o Matinada foi assassinado, e aí começa uma pancadaria, 3 horas de pancadaria. A maior pancadaria da história dos desfiles. E no final ele diz, né? Para quem chegar agora e ouvir a minha história, meu samba tem a honra de anunciar, sou a estrela solitária, botando fogo no crepom azul do mar. Sou a estrela solitária. Agora, o Fluminense, para não reclamarem da gente, o Chico faz aquela resposta genial para o Ciro Monteiro, né? Sensacional. Receita para virar casaca de neném. Sensacional. A história é boa, lembra essa história aí? Então, o Ciro Monteiro sempre presenteava os amigos com várias flamas, várias camisetinhas de neném do Flamengo, né? Ele era muito Flamengo e ele já era qualquer amigo que nascesse o filho, dane-se a torcida do pai e da mãe, ele entregava a camisa do Flamengo. E aí o Chico fez o Receita para virar casaca de neném, né? Que é uma sacada sensacional e incrível, né? O Chico é genial. Muito bom. Ele mexe na letra para transformar a camisa do Flamengo em camisa do Fluminense. Né? Vira as listras, né? Pô, não dá para deixar de... Falando de futebol e música, não dá para não citar também o Jorge Ben, né? Que tem muita música, não só para o Flamengo, que era a paixão dele, mas músicas que marcaram muito a minha juventude, né? Zagueiro, aquelas músicas que ele fala das várias posições de futebol. Gesual, daquela mulher que encontra o cara no ponto de... Aquilo é genial. Umba, baraúmba, ponta de lança africano. Não, tem coisas sensacionais. E o Moraes Moreira também, que morreu recentemente, tinha boas músicas para o Flamengo e para o Zico, né? Quem é Flamengo e tem essa relação, pô, eu gostava muito. E o Jorge Ben, Digão, o Fio Maravilha é um gol que o Jorge Ben marcou no Flamengo e Benfica, né? Teve um Flamengo e Benfica no Maracanã, em que o Jorge Ben o Fio fez aquele gol espetacular, né? E aí o Jorge Ben faz o Fio Maravilha. Que teve que mudar para Filho Maravilha, porque parece que o Fio queria um negócio de direito autoral. Que coisa, hein? Filho Maravilha. Aquilo é maravilhoso. Maria Alcina cantando. Cara. Tem uma lenda, né? Na verdade, o Jorge Ben foi juvenil do Flamengo, né?
Isso é fato. Mas tem uma lenda de que um dia ele estaria no vestiário tocando violão e o Modesto Bria, que era um técnico do Flamengo, foi jogador do Flamengo nos anos 40, eu acho, e depois era das divisões de base durante muitos anos no Flamengo. O Jorge Ben estava tocando violão no vestiário e o Modesto Bria virou para ele e falou assim: "Ei, meu irmão, melhor tu se esforçar mais nos treinos, se depender disso aí para ganhar a vida, você está lascado." E aí o Jorge Ben, obviamente, não foi para frente como jogador, mas depois deve ter procurado o Modesto Bria lá para contar do sucesso dele, né? Eu acho que o Jorge Ben é um cara que, porra, também, no hall desses que mais cantaram futebol, entra mole, cara. Com certeza. Não, e não Entra só o jogo, mas também o universo do futebol, a torcida, o radinho de pilha, né? Várias situações, né? E o Simonal? Simonal é complicado, né? Simonal estava na concentração em 70, tem uma foto sensacional dele com os jogadores. Visitou a concentração, tira foto, gravou o País Tropical, aquela coisa toda. Agora, o Simonal tem aquela foto bacana, e o Pelé com o violão, tem fotos do Pelé. O Pelé tentou, né, fazer carreira, gravar também, Pelé gravou. Eu lembro quando eu era criança, que eu era atormentado por uma música que o Pelé compôs chamada Cidade Grande. Aí ficava o Pelé com... Não sei se alguém conhece. Pelé com violão, acho que o nome da música é esse. Fala assim: abre a porteira que eu quero entrar. Cidade grande me faz chorar. Horrível. E é a música do Pelé. O Zico tentou também se aventurar. O Fagner. O Zico gravou com o Fagner o Batuquê de Praia. Não é qualquer carnaval, não é qualquer litoral que faz a minha cabeça, não. Aí fala: tem que ter um quê? Me leva na praia, no Batuquê de Praia. E tem um clipe que vocês podem procurar no YouTube do Zico e do Fagner. Mas uma coisa impressionante, gravando uma praia lá do Ceará. E os dois cantando música do Petrúcio Maia, num batuquê de praia. O Zico ali, cara, cantando, que coisa absurda. O Sócrates gravou, Peguei um Ita no Norte. É verdade. Também, né? É verdade. Marinho Chagas, lateral do Botafogo, gravou um compacto horroroso. Era tão ruim, mas tão ruim, que o Benito de Paula fez uma música para sacanear o Marinho Chagas. Seria muito bom, seria muito legal se o cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver o cara sentado na praça, assoviar e chupar cana. Isso foi pro Marinho, porque Marinho resolveu virar cantor. E virou cantor. Quer dizer, é um barato esse troço, tem muita coisa. A gente está falando de futebol, a gente vai até amanhã de manhã, lembrando desse troço. Sobre o futebol tem essa relação forte por conta da nossa formação mesmo, né? E o Ney Lopes? O Ney Lopes também tem muita coisa do universo, né? Do peladeiro. Tem. Vascaíno do Expresso da Vitória. O Wilson era tricolor. O Wilson disse que jogava bola. Eu acho que o Wilson jogava bola, não era? Quando era jovem. Wilson. Não, possível, porque aquela turma de Padre Miguel Realengo, todo mundo jogava bola. O Ney costuma dizer que ele citou muito futebol. Pô, o samba mais popular no meio do futebol, o tempo de Dondon, né? No tempo que Dondon jogava no Andaraí, que foi tio dele, né? É sensacional. Nossa vida, aqueles tempos de Dondon, que virou uma expressão popular, né? Isso aí vem lá do tempo de Dondon. E isso é bacana. Então o Ney tem essa relação. Diz que é o vascaíno. E aí você está me lembrando do Ney Vasco, Wilson Fluminense. Tem um outro samba que cita futebol maravilhoso, que é o Partilha. O Partilha do Sérgio Fonseca e do Romildo. Já que não existe mais aquele amor tão profundo, o melhor que a gente faz é dividir nosso mundo.
Nada que me falta. Desse drama de ribalta. No meu peito pó de arroz. No teu rosto. No teu peito, no meu rosto pó de arroz. No teu peito a cruz de Malta. Porque um era Fluminense, o Romildo e o Sérgio Vasco. Porra, esse verso é um caramba, né? Pô, No lembrei teu agora peito, no meu rosto pó de arroz, no teu peito a cruz de Malta. Lindo. Lembrei também agora do Didio, né? O Didio fez um disco de músicas de futebol também, o Didio, que é o Roberto Didio, né? Nosso querido aí. Sim, de São Paulo, agora tá no fez Rio. muita coisa com o Renato Martins de arquibancada, lindo. Sim, sim, sensacional. Não, se puxar, a gente está lascado, né? Vai começar a desfiar. Douglas Germano tem sobre o Seu Ferreira e o Palmeiras, que é um sambaço da música do cacete. E a gente vai longe. Lembrei do do Piscínio, a gente não cita o do Piscínio. Tudo bem que não tenha falado explicitamente do futebol, mas, pô. Grêmio, né? O hino, né? Eu lembrei agora também do meu querido fraterno, que acabou de ser pai de novo, Maurício Carrilho. Maurício Carrilho fez um choro para cada clube do Rio, cara. É sensacional. Ele fez uma série enorme. Maurício acabou de ser papai, parabéns. O pessoal do choro também super envolvido. Parabéns, Maurício. Samba, pô. Muito legal, muito legal. O Pratinha, e o Pratinha também. O Pratinha tem que falar dele, né? Pratinha, toda vez que está tocando do Samba do Peixe, aqueles sambas do Paulinho Pinheiro, assim, quando o cara canta a primeira frase, o Chico canta a primeira frase, aí ele faz uma citação, o hino do Flamengo lá no Sete Cordas, assim, só vê o Luciano, nosso técnico, fazendo um muxoxo, que é anti-Flamengo doente. Mas o Pratinha é demais também. O Pratinha está no universo tanto das escolas de samba, dos blocos de carnaval, como no pano de fundo das rodas de samba da cidade, na Rua do Ouvidor. Conhecendo muito, conhece repertório violentamente. E agora fomos lembrados aqui, provavelmente pelo Wi-Fi, meu querido Wi-Fi, que o Pratinha fundou, junto com nós dois, a Pelada da Folha Seca no dia 1º de junho de 2008. Ele estava lá entre os primeiros... Ele e Carlos Alves. Não sei se Carlos Alves foi só na segunda. O saudoso Carlos Alves, que não está mais lá na Rua do Rosário, está meio sumido, mas também vou mandar um abraço para ele, deve estar vendo a gente aí. E o que mais? Falamos do João Bosco, eu lembrei da Maria Alcina também, que ela fez um clipe no Maracanã, lembra disso? Cantando a música do Jorge Ben, o Fio Maravilha, né? Acho que é Fio Maravilha, né? Fio Maravilha. Ela cantou no festival também, o Fio Maravilha. Lembrei daquele que disco, explode de uma aquela forma. gravatura. Esquecemos, Bebeto. Bebeto tem Praia e Sol, Maracanã, futebol, domingo, Praia e Sol. Que é aquele samba esquema novo, né? Bebeto, que é tratado como uma espécie de sub-Jorge Ben. Mas Bebeto tem umas coisas legais. Bebeto veio do baile. Bebeto é maneiro. Eu lembrei daquele disco, daquela gravadora Saci também, que era do Maurício Carrilho, ligado a ela, o Maurício Tapajós também. Lançou um disco, Estácio e Flamengo, que era sensacional, de música. Sensacional. A escola e ao clube, né? Pô, tem muita coisa. E o Oduvaldo Cosi... espetacular. O Oduvaldo Cosi não tinha uma história que foi ele que deu o apelido da Elisete? É uma história dessa, não estou bem certo, assim. Ou alguma coisa que ele foi importante também... Não sei se foi isso, mas o Oduvaldo que... O Divina? Eu acho que sim, não tem uma história dessa? Eu tenho que recorrer aqui. O Cabralzão escreveu, falando do Oduvaldo Costa com a Elisete naquele livro dele. Vou dar uma olhada aqui. Mas tem um enredo entre eles. E a Elisete que dizem que teve um namorico com Leônidas também, né? Tem essa história, né? O Sérgio Cabral, nesse livro que ele fala do Oduvaldo Costa, ele fala do namorico da Elisete com Leônidas. E essa questão na época do rádio, dos jogadores e do pessoal da música, também dessas gerações. Tinha o Otávio também, né? Aquele jogador do Botafogo. Tinha. O Otávio, sim. A Marlene e a Emilinha, e famoso confronto Marlene e Emilinha, e eu e o Álvaro Costa Silva Marechal somos Emilinha, mas tem uma coisa interessante. A Emilinha é botafoguense. E a Marlene, para a revista do rádio,
O que falam é que se a Emilinha era botafoguense, a Marlene tinha que torcer por um outro time. E a Marlene, então, declarou numa entrevista que era Vasco e acrescentou, por causa do Ademir, o Ademir Queixada. Né? Então, na briga entre Marlene e Emilinha, tinha o Vasco e o Botafogo ali. A Marlene falando disso, do Ademir Queixada, que tinha levado ela, Marlene, a virar uma torcedora vascaína. Que legal. Então, ela se declarava vascaína. Mas era isso. Essa turma da era do rádio, o pessoal lembrou criava um laço, um elo com o futebol. Não tinha para onde escapar. O pessoal lembrou da Araci com o goleiro do Botafogo, o Rei. Lembraram da Elza com Garrincha também. Vários casais. Araci era Vasco também, hein? Né? Caraca era vascaína. Caraca era demais. Vários casais. A Elza, flamenguista, que depois foi dizer que o Garrincha na primeira infância também, não sei o que e tal. Mas tem vários casais. Então, essa relação da música com o futebol, ela é uma coisa. Por isso, Não falamos do. Bate aquilo que eu falei. A gente não pode pensar a formação desse negócio do Brasil sem cruzar essas duas informações, cara. O campo da música com o campo do futebol. Não sabe de quem? Dúvida. Sabe de quem a gente não falou? Do Ari Barroso. Ari Barroso. Porra, imagina. Puta que Imagine. Ari Barroso. Ari, que quando chega ao Rio, Ari vem de Ubá. Então me permita começar a contar uma história do Ari, depois eu passo a bola para vocês falando de futebol. Que eu lembrei aqui, a gente tem que contar a história de tudo. O Ari contava, tinha anedotas ótimas. O Ari contava aquela coisa que uma vez ele estava no Leme, ele frequentava muito a Fiorentina, né? E aí ele está lá e chega uma senhora na mesa do Ari indignada. Senhora, está faltando com respeito pela sua origem. Aí ele, que é isso? E a mulher era mineira, de Ubá, onde o Ari nasceu. E ela acusa o Ari de nunca ter escrito nada sobre o bar. O senhor não cita o bar. Aí o Ari, para se safar dessa, vira-se para a mulher e fala, como não, se eu cito o bar num dos meus sambas mais famosos? É um samba que conta uma história que aconteceu em Ubá. Qual? Aí o Ari, Risque. Aí a mulher, o senhor está brincando? Mas claro que não. Aí ele começa a cantar, Risque, meu nome do seu caderno. Aí ele fala, e se algum dia ao acaso a saudade apertar, aí vai, não, afogue as tristezas na mesa de Ubá, que era um bar, né? Nas mesas de Ubá. Eu falei, e deu esporro na mulher, eu estou me referindo às mesas de Ubá. Ô, senhora, então o senhor me desculpe. Nas mesas de Ubá. Saiu bem, porra. Que legal. O Ari, quando chegou no Rio, virou Fluminense, depois virou Flamengo, né? Essa história é curiosíssima, né? Porque ele era um torcedor. Isso está no livro daquele Mário. Está no livro do Sérgio Cabral também. Ele era torcedor colérico, que não aceitava que quando o time perdia, ele queria se rasgar todo. Quando o time ganhava, ele saía dando dinheiro para todo mundo. E aí ele escolheu o Fluminense, eu acho que por causa das cores. Ele não tinha ainda, ele não sabia os times direito, né? E aí ele está nas Laranjeiras. Está nas Laranjeiras, ele já era um compositor de renome, né? E aí o Fluminense estava perdendo de 3-0 no intervalo. Ele estava puto. E aí, quando ele chega assim, alguém vai procurar ele e fala, doutor Ari, pô, dá para o senhor tocar um piano ali para entreter os torcedores, que o pessoal está meio chateado. E tinha aquela coisa das Laranjeiras ali. Aí ele fica revoltado, e, segundo o livro, né, sai, e aí escolhe o Flamengo, e aí vira Flamengo Roxo, aí tem aquela relação toda de escolher o clube, também tem essa questão do atavismo, né, de uma coisa... Mas é engraçado isso, né, porque ele é um cara muito identificado com o Flamengo, e quando eu li isso, eu achei engraçado, caramba. E tem uma coisa, Ligão, o Ari contava também, na biografia dele, conta, que a torcida que uma vez quis matar o Ari foi do Fluminense, que o Ari narrou o Fluminense e América, que o Fluminense perdeu o título. O gol do Jorge. Né? O Jorge faz o gol do Fluminense, do América. Em 60? América 2-1. Em 60. É. Foi. E aí o Ari, quando o América já estava ganhando, o Ari,
começou a cantar para a torcida do Fluminense. Ele começou, ai, 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 está chegando a hora. Mandando a torcida do Fluminense embora do estádio. O narrador, né? O narrador, você veja isso. Agora, é o Ari. Ou o Lamartine mesmo com a América. O Lamartine, nesse ano de 60, com a América campeão, ele sai pelas ruas do Rio fantasiado de diabo. É. Tem uma caricatura. O Cássio fez uma caricatura sensacional dele em carro aberto, vestido de diabo, assim, muito boa. Aliás, eu falei que o América era o time do monarca da Dona Ivone e esquecemos de Mário Reis, que era torcedor do América, Mário Reis americano, né? Muito Ismael Silva, a turma do Estácio, tanto que eles criaram um bloco chamado União Faz a Força, que depois virou Deixa Falar, e o que se diz é que eles eram muito influenciados pelo América, cara. Que loucura. Então você imagina isso. Aquela turma do Ismael, Francisco Alves, os caras eram americanos. Né? Mário Reis, o América, então tem na velha guarda um time pesado. Com certeza. Eu estava pensando agora, você comentou que a gente acaba falando muito do Rio, óbvio, né? Eu, então, que tem essa relação forte. Mas falando sobre São Paulo e futebol, além de vários expoentes mais... Pô, lembrei do nosso querido Favela, porra. Favela, que é um amigo nosso, que foi criado no Clube Anhanguera, que é um clube de várzea de São Paulo. São Paulo tem uma várzea muito, muito estruturada, né? São Paulo, aqui a gente chama mais de pelada e tal. Eu até acho bacana que o pessoal do Barbosão chama o Rio também, chama a várzea do Rio, as reuniões dos peladeiros. Mas eu lembrei agora do Favela, que tem um monte de parceria com o Carlinhos Vergueiro, tem um monte de samba sobre futebol também. E tem essa... Eu nunca fui ao Anhanguera, estou devendo uma visita a São Paulo e quero muito ir lá para conhecer, porque parece que é um universo sensacional e o Favela foi nascido e criado dentro dele, né? A gente esqueceu de falar, o Favela e o Zegre, lá de São Paulo. Eu fui lá, é bem legal. O Favela me levou no futebol de várzea, vi uns jogos ali bacanas, foi show de bola. Quero muito. Maravilha. Tem que ver aqueles sambas deles lá com o Zegre também. O Zegre é palmeirense, né? O Favela é corintiano. Corintiano. E aí, as minhas Corinthians Paulista. Eu não tenho mais nada, não, hein? Então, daqui a pouco temos que fechar aqui, que eu tenho que dar comida para o moleque. O moleque vai almoçar agora. Tá dando 1h30 de papo. Eu acho que tá legal, né? Tá legal. Vou dar uma comida agora para o menino Benjamin aqui, a gente vai almoçar. Mas acho que foi bacana, gostei. Faz uma saudação final aí para a rapaziada aí que tá aí, peladeiro, todo mundo. Minha gente, foi ótimo o papo. Folha seca na veia. Dá uma olhada lá na campanha e vamos que vamos. Maracanã, o meu livro sobre futebol, vai ser lançado pela Mórula, agora vai ser lançado quando a gente puder se encontrar para lançar na rua. E certamente, Folha Seca, a gente vai lançar o Maracanã, uma biografia para contar a história do Brasil a partir do Maracanã. É isso aí, valeu. Beleza. Que beleza, gente. Eu também vou me despedir. Obrigado a todos, todo mundo que tem apoiado aí a livraria, não só nessa campanha agora, mas que ao longo desses 20 anos aí, pouco mais até, a gente sempre se encontrando lá na Toca do Baiacu, que é um anexo, uma luxuosa extensão da livraria que não funcionaria em outra rua ou sem um bar, como a Toca do lado. E então, queria mandar um abração. Eu depois vou ficar lendo o nome de todo mundo que passou por aí, quem não pôde vir. Vamos ver se a gente agora estamos tendo que reinventar as nossas relações, né? Então, vamos ver se a gente marca mais um papo aí outra hora, para manter viva a nossa chama aí, manter acesa a nossa relação de amizade, que é a coisa mais forte que eu criei nesses anos como livreiro e como capitão da Folha Seca, foi o nosso rol de amizades, que é realmente uma coisa sensacional. Simão, gente, obrigado. Valeu aí, valeu Jonas, valeu pessoal do Barbosão. Tamo junto. Um abraço, pessoal.